Chegou a hora do esporte, Josiano já está aqui. Josiano, muito boa tarde. Vamos começar aí falando sobre a Série B. Tem time da região na final, o FFC conseguiu o empate contra o Noroeste lá em Bauru. Está na final, né, Josiano? É isso mesmo, Luciano. Boa tarde para você e para todo mundo que agora, na hora do almoço, acompanha a primeira edição do TVU Jornal. FFC, a gente mostrou na semana passada aí, aquele jogo histórico do acesso que conquistou no estádio Cláudio Rodante, e ainda faltava o detalhe, né, a cereja do bolo. O principal objetivo era o acesso, mas a final também era um objetivo atraente, né, Luciano? E o FFC conseguiu, jogou fora de casa contra o Noroeste, ficou no empate em 2-2, mas mesmo assim atingiu a vaga pelo Grupo 4, foi o melhor colocado do Grupo 4 do campeonato e vai à final contra o time do São Carlos. O FFC foi o melhor do Grupo 4 e o São Carlos o melhor do Grupo 5 e conseguiu essa vaga, o adversário do Fernandópolis, com alguns jogos de antecedência, uma grande campanha na segunda fase. O grupo também que estava o Olímpia, aliás, do Vitor Hugo, irmão do Paulinho, filho do Chicão aqui de Votuporanga, que estava na Votuporanguense, conquistou 2 acessos no ano, o Vitor Hugo, Luciano, na Série A2, conquistou acesso para a Série A2 com o CAV e agora para a Série A3 jogando pelo Olímpia. Sobre o jogo da final, amanhã às 2 horas da tarde vai ter aquele conselho arbitral das finais, vai reunir os representantes dos dois times para definir. Mas já tem alguma notícia aqui que não é muito boa para o torcedor do FFC, não. O desequilíbrio dessa fase é o saldo de gols, é o critério de desempate, esse saldo de gols. E somando as duas primeiras fases, as duas fases anteriores, aliás, o São Carlos tem um saldo de 55 e o FFC de 51 pontos. Com isso, o São Carlos, além de ter a vantagem de disputar o segundo jogo em casa, no Estádio Luizão, vai jogar também por 2 empates, 2 resultados iguais. Então não vai ser fácil o FFC conseguir essa taça, não. Sem falar que o São Carlos vem embalado pela boa campanha da segunda fase e também tem essas vantagens aí por ter sido melhor nas 2 fases anteriores à final, Luciano. Isso aí, boa sorte à equipe de Fernandópolis. E também aqui, já falando aqui em Votuporanga, agora desta vez futebol amador. Neste fim de semana foi fim de semana aí de final do Campeonato Rural, Josiano, você esteve lá. Exatamente, foi um domingo de festa, né, o futebol amador, não só de Votuporanga, mas de toda a região. A final do Campeonato Rural, José Carlos Machado Pereira, o palmeirense, reuniu dezenas de pessoas no campo do Barreiro, né, a grande final da competição. Nos aspirantes teve clássico ali de times da Zona Norte e nos titulares, Paris e campeão. A grande decisão do Campeonato Rural de 2015 foi bastante disputada. Antes do jogo começar, os times prestaram homenagem à TV Unifev pela divulgação do futebol amador. A primeira final do dia foi da categoria dos aspirantes, com o clássico da região norte da cidade, Unidos do Pozo Bom contra o Barreiro. E foi o time dono da casa quem abriu o placar ainda no primeiro tempo. Já na etapa final, o Unidos do Pozo Bom, com o uniforme azul, bem que pressionou, mas não conseguiu o empate. Barreiro campeão. O jogo mais esperado da categoria titular contou com Paris contra o time da Fazenda Léo Comor entre os finalistas. As duas equipes fizeram um jogo equilibrado. Gol apenas no segundo tempo e de Paris, em cobrança de pênalti. Resultado final, 1-0. E na premiação, festa dos campeões. Tá aí muito bacana, mandar um abraço para todo o pessoal do futebol amador. Aproveitar também mandar um abraço, um alô muito especial para o Gordo e para Maria lá de Valentim Gentil, Luciano. Assistem bastante a programação da TV Unifev, especial a programação esportiva. Então um abraço para o Gordo e para Maria lá de Valentim. E as emoções do futebol amador não param. No próximo dia 31 de outubro, sábado, tem início o primeiro campeonato aberto de minicampo José Roberto Carvalho Borges. O Borjão, aliás, figura bastante conhecida no meio do futebol amador. São 3 grupos de 4 equipes brigando pelo título, Luciano. É isso aí, Josiano. Lembrando que o Gordo é corintiano. Todo gordo é corintiano, né, Josiano? Só pode ser.
Tomara que seja, né, Luciano? E falando em corintiano, vamos falar agora sobre Campeonato Brasileiro. Ele até sobe o tom da voz para falar do Sobre a Campeonato crise Brasileiro. no Corinthians. Você está sabendo? O Corinthians está em crise. Na entrevista Não sai do Tite mesmo lugar lá, da tabela, é isso? Corinthians ganha e não sai do mesmo lugar. O que está acontecendo no Corinthians, José? O Corinthians está andando a passos largos para o título, Luciano. E em compensação, outros times como Palmeiras, por exemplo, já tem que buscar outras coisas nessa temporada aí. Mas vamos falar do Corinthians no clássico do povo, o clássico das grandes torcidas, jogando na Arena. O Corinthians fez 1-0 no Flamengo e continua e mantém os 8 pontos de diferença para o vice-líder, que é o Atlético Mineiro, que também venceu a Ponte Preta por 2-1, Luciano. E o Corinthians, com essa vitória, chegou à incrível marca de 70 pontos no Campeonato Brasileiro. Passar rapidamente aqui todos os resultados. O Fluminense foi derrotado em casa 1-0 para o Atlético Paranaense. O Internacional fez 1-0 no Joinville. Figueirense e Santos 0-0. Palmeiras jogando em casa, jogando no Pacaembu, foi derrotado 2-0 para o Sport. Aqui só um parêntese, né? Porque, rapaz, o que é essa defesa do Palmeiras, viu? Vê o Diego Souza dando um toquinho na bola e o jogador do Palmeiras caindo aos pés do Diego Souza. A defesa do Palmeiras está complicada e o ataque também errou muito gol. Uma vitória justa do Sport Recife em São Paulo. Corinthians fez 1-0 no Flamengo. Vasco e Grêmio ficaram empatados em 0-0. Coritiba perdeu em casa 2-1 para o São Paulo. São Paulo tem essa vitória aí, está encostando de novo no G4. Um golaço do Pato, né? Que tá jogando muito bem. E o Corinthians né? o Corinthians está de olho. Clássico em Santa Catarina, Chapecoense e Avaí 0-0. Goiás em casa perdeu de 1-0 para o Cruzeiro. E o jogo que interessa o Corinthians, mas cada vez interessa menos, né? O Atlético Mineiro fez 2-1 na Ponte Preta. Esse é o caminho, esse é o roteiro do título brasileiro do Corinthians, Luciano. Só dar um recado pro pessoal, hoje, segunda-feira, já é tradição aqui da TV Unifev, é dia do programa Meio de Campo. Hoje, depois da segunda edição do TV O Jornal, começa o programa e hoje especial, falando, né, a gente viu da reportagem aí sobre o campeonato rural. Mais uma vez a gente vai dar um grande destaque pro campeonato, pro futebol amador de Votuporanga, com um dos organizadores do campeonato e também com representantes dos 2 times campeões do Ruralzão. Josiano, muito obrigado e até amanhã. Até amanhã.